Boa noite, então, pessoal. Só para fazer a correção da prova que ficou em pendência com vocês. Então, a questão número 1, ela diz que ocorre como uma pessoa, né, a socialização ali primária. O que acontece quando não é bem sucedida a socialização primária? Então, primeiramente, que a socialização primária é instituída pela família. Nós vamos ter, então, a alternativa A. Ela conclui seu processo de socialização durante a fase secundária. Isso não acontece porque não é dever da sociedade, da escola ou da igreja, né, fazer isso pelo cidadão, e ele tem que aprender as boas maneiras em casa. Ela enfrenta problemas de adequação sendo expulsa da sociedade? Até enfrentar problemas, sim. Ser expulsa da sociedade já é algo bem distante do que acontece, né? Ela fica exposta à possibilidade de descumprir regras básicas de convivência social? Sim, né? Porque ela não vai saber se comportar, ela não vai saber ter ali atitudes ligadas à moral e ética, então ela vai sofrer e vai descumprir algumas regras de convivências básicas. E a letra D, ela se torna livre e não se submete às amarras da sociedade. Isso não acontece porque as leis são num geral e as pessoas elas são vinculadas a essas questões. Então a gente vai ter ali, por exemplo, não pagou o imposto, acontece alguma coisa, ou roubou, é preso, então assim sucessivamente. Quais os tipos do processo de socialização, então? Processo de socialização, nós vamos ter primário e secundário. Então, primário é tudo que envolve família, amigos, relação afetiva, relação que ela é livre e espontânea. E tudo o demais, né, igreja, escola, leis, governo, tudo o resto, ele é instituído com padrões que são exteriores à nossa vontade, então a socialização secundária acontece e ela não é submetida ao indivíduo, e sim no coletivo. E a 3. Qual a principal diferença entre a socialização primária e secundária? Né? A socialização primária, ela sempre, como eu falei, ela vai estar incutida na família. Aqui diz que ela não acrescenta nada de novo na socialização do indivíduo. Então, na verdade, a gente já vem com uma bagagem, né, para onde a gente for, de saberes e convivência. Então, por exemplo, saber como cumprimentar, saber o que vestir, saber como sentar-se à mesa, né? A secundária, a letra B, produz uma especialização de uma área da vida social que o indivíduo pode ser inserido, e a primária promove uma inserção genérica. Então, na família até ensina-se a ler, a escrever, mas é na escola que vai aprender os conteúdos. Então, nós vamos ter aqui a letra B com a nossa afirmativa correta. E a letra C não, por quê? A socialização secundária, ela repete os mesmos padrões da socialização primária? Não, né? Então, tipo, a escola, ela vai formar o cidadão, a igreja, ela vai trazer valores, mas tudo que é lá da família vem por primeiro. Apenas se direcionando pela instituição que realiza a socialização. Então, a letra C está incorreta. Essa é somatória, então a gente vai juntar as verdadeiras e dar o valor ali. Sobre os tipos de instituição social, podemos afirmar que as do tipo espontâneas são aquelas que surgem a partir de relações estabelecidas entre os agentes sociais, por exemplo, a família. Então, espontânea, sim, né? Porque a gente não tem mais arranjo de casamento, nem nada do tipo. Então, ela se forma espontaneamente. Tem famílias de filho e mãe, pai e filho, ou então tios e sobrinhos, e assim por diante, né? Até pessoas que têm afinidade e se juntam para formar uma família. As instituições criadas são aquelas racionalizadas, artificialmente criadas pelos indivíduos com a intenção de organizar o convívio social. Então, a escola, sim, ela foi criada, né, com uma espécie de método, a igreja também. Então, elas vêm aqui com essa ideia de, primeiro, se idealiza artificialmente e depois coloca lá o indivíduo para gerir essas mudanças ali que vai ser trabalhada dentro dessa instituição. As instituições reguladoras, então leis, governo, né, impostos, são as que têm um caráter mais realizador, executando ações em sociedade. Sim, né? Então, tipo, as que mais a gente se submete, se sujeita, são essas, né? São mais rigorosas. E a número 8. A economia é uma instituição social do tipo operacional. Não. A instituição social ali, economia, ela não vai acontecer, né? Então, a gente tem as leis que delimitam o trabalho, mas ela não vai ser uma instituição. Então, nós vamos ter aqui a soma 7.
Qual a principal função da instituição social e como essa função se realiza? Então, assim, qual que é a principal função da instituição social? É formar o indivíduo, é formar o cidadão, submetendo ele a regras, né? Então, ó, como que se realiza? Submetendo a regras, a recompensas e também interiorizando ali que ele precisa seguir isso, né? Então, a gente vai ter ali um valor por trás disso tudo. Número 6. A número 6, ela é um pouquinho mais longa, e ela diz assim: os sociólogos estabelecem distinção entre a socialização primária e a socialização secundária. A primária é o processo por meio do qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. A socialização secundária corresponde a todo o resto do processo. Por meio de quais o indivíduo é introduzido em um mundo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização secundário. Então, considerando o texto acima reproduzido, é correto afirmar que a socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais? Não. A socialização primária é aquela que ocorre no ambiente familiar e a secundária é aquela que ocorre apenas na escola? Não. Foi falado no texto ali que qualquer curso de trabalho já entra como uma forma ali de socialização também, uma instituição, né? As pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processos de socialização secundário, como igreja, escola, leis. Não, é totalmente incoerente. Apenas as sociedades industrializadas apresentam processo de socialização secundário? Não. Porque nas sociedades mecânicas também a gente vai ter o trabalho, a gente também vai ter a ideia assim de sair da família e né, junto com o grupo, com pessoas ali que são anciões, fazer esse treinamento. Então, não, né? A socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Então, essa aqui é a nossa alternativa corretíssima. Sempre a gente está aprendendo a socializar. E aqui falamos, né? Os seres humanos são forçados socialmente e a sociologia, desde Max Weber, Karl Marx, Durkheim, passando por toda a escola funcionalista, ela chega aos sociólogos contemporâneos e ela traz um tema fundamental, que é a ideia da sociologia para estudar a sociedade e ver que caráter repressivo, coercitivo ao processo de socialização em determinada época da sociedade. Ou seja, o que é esse caráter repressivo? Leis, né? Então, as leis, a forma de trabalho, a divisão do trabalho. O que é coercitivo? Então, nós trabalhamos porque precisamos nos alimentar, precisamos de moradia, precisamos de roupa. Então, nós vamos ter, em determinadas épocas da sociedade, esse caráter repressivo, coercitivo mudando, né? E a letra da música, ela traz aqui para nós, ó, pressão social, plebe-hood, né? Quem que são os plebeus? Todos os que trabalham, né? Todos os que são ali, os que menos têm liberdade, os que menos têm regalias. Há uma espada sobre minha cabeça. É uma pressão social que não quer que eu me esqueça. Que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar e que eu tenho que ser alguém, não posso ser ninguém, né? Então aqui já dá pra gente ter uma ideia. Ela vai trazer mais coisas assim no fato, né? A letra da música, ela apresenta o processo de socialização de grupos subalternos que são alternadamente competitivos. Então, se a gente pensa assim nas classes mais baixas, tem tanta competição e é voltado para o lucro e a vitória competitiva, para eles ascenderem socialmente, independente de qualquer consideração ética? Não, né? Então, isso daqui é quase uma distopia. Letra B. Imposição de valores dos pequenos comerciantes que precisavam de educação escolar e aprendem a ter o lucro como objetivo principal da sua empresa. Também não. Imposição de elementos sociabilidade moderna, tais como escolarização, trabalho visando ascender socialmente, vencer, competição social. Então aqui eu vou ler o penúltimo estrofe aqui da música. Eu tenho que me conformar, conformar é rebelar. Que eu tenho que rebelar, rebelar é conformar. Então, tipo, ele fala aqui, ó, que a pessoa ela pode estar vencendo essa condição e que há uma ideia aqui de competição no mercado, né? Essa aqui é a letra C, a nossa alternativa correta. Letra D. Socialização dos países subdesenvolvidos, nos quais a falta de oportunidade e de riqueza gera uma forte competição social. Em nenhum momento falou em específico de algum lugar, né? Imposição de uma sociabilização fundada
na racionalização, se fosse racional, a gente não tinha uma crítica aqui, né? Porque há uma competição que muitas vezes as pessoas se sentem derrotadas, só visam o lucro, ter e não ser, né? Então aqui não tem uma racionalização marcada por a valorização da razão, dos sentimentos, então não tem nada disso. Número 8. O que é uma ação tradicional? Cumprimentar-se, dar as mãos, pedir benção, fazer alguma comida típica da sua etnia, né? Então, essa é uma ação tradicional. O que o conceito de configuração, segundo Norbert Elias, cita, né? Então, a gente tem que ter uma interdependência. E eu tenho uma interdependência porque eu não sei quem fez a minha roupa. Eu não sei quem plantou a soja lá que está no meu azeite, no meu óleo de soja, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma interdependência no sentido de configuração. E um bom exemplo é o jogo de cartas, né? Que todo mundo quer ganhar, mas todo mundo tem que respeitar a vez do outro. Para a gente estar inserido no mercado de trabalho, para a gente estar inserido na sociedade, a gente precisa respeitar as regras. E o conceito de hábitos, que é do Bourdieu e é analisado por o Elias também, né? O Norbert Elias, ele fala que nós temos, né, uma configuração maior, que a gente vai tendo hábitos. Por que a gente tem o preconceito estruturado? Por que a gente tem um preconceito histórico no Brasil? Então, o conceito de hábitos, ele vem trazer para a gente uma ideia de que nós vamos nos submeter aos costumes. Então, seria mais ou menos isso. Obrigada, espero que tenham entendido bem a provinha.